Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do PantaCast e hoje eu tenho uma alegria imensa de estar com um amigo que eu tenho aqui, Alano Queiroz. Ele que é empresário, pai de família, médico e também tem a participação dele na política de direita do nosso Brasil afora. E aí eu queria um pouquinho, a gente vai começar essa conversa aqui e o Alano vai falar um pouquinho sobre ele. E aí, Alano? Bom dia, bom falar com vocês aqui nesse ambiente, gente, que é maravilhoso, do lado do meu amigo Júnior Pantaleão. Hoje eu estou aqui para falar toda essa experiência de vida, de pai, família, de empreendimento. É claro, tudo que interessa a você que também que cria sua família, que empreende, que trabalha. Isso aí, eu conheci o Alano há exatamente uns 6 anos atrás, né, Alano? Em torno disso. Uns 6 anos atrás, porque a gente foi na primeira vez que você era candidato a deputado federal pelo Partido Novo, né? É o partido que você encontra-se até hoje, né? Então, eu lembro que foi até engraçado, eu vi a gente buscando um candidato ideal e aí foi pela sua biografia, a gente se conectou. Eu lembro que aquela época foi em 2017 e 2018, naquele processo eleitoral. Na verdade, Júnior, eu estou no Novo desde 2014, antes de ser partido. O Partido Novo foi fundado em 2015 e a gente vinha construindo uma imagem que culminou em 2018 com um crescimento muito grande do Novo. Era um partido que nunca tinha lançado candidatos a deputado e fez 8 deputados federais naquela época, o que surpreendeu muita gente, sem usar recursos eleitorais, recursos do fundo eleitoral ou recursos de fundo partidário. Então realmente surpreendemos muita gente com uma forma nova de fazer política, colocando alguns conceitos que a população naquele momento queria muito, que era de renovação política, prisão em segunda instância, acabar com a corrupção, diminuir a burocracia. Então tudo isso junto, no momento que veio de ebulição da Lava Jato, fez com que o partido tivesse grande proeminência naquele momento. Logicamente, a gente buscou o seu nome, primeiramente que a gente viu que o senhor era conservador nas morais, nos princípios e liberal na economia, é o que a gente sempre busca. O empresário hoje, ele busca totalmente a gente ser mais liberal nessa parte da economia e conservador nos princípios nossos. Então acho que nisso você se encaixou muito bem. Foi a nossa então primeira conversa. Eu lembro que a gente almoçou junto e tentei fazer uma mini sabatina ali com o senhor e devidamente aprovou. Fui aprovado, contei com seu apoio e que foi muito importante. A gente teve muitos votos inclusive aqui na cidade de Morrinhos. Eu lembro que a gente teve uma expressão, né? O senhor não conhecia Morrinhos, só tinha passado por aqui, conhecia algumas pessoas que são amigos em comuns também, né? Exato. Porém que eu tive o privilégio de estar à frente da campanha do senhor nesse momento, como deputado federal, e eu fiquei satisfeito com os votos perante o que a população ainda não conhecia do senhor, né? Então a gente trouxe em existência um novo conhecimento para que eles pudessem votar e confiaram nisso. Então quero agradecer até aqueles que votaram no Dr. Alano aí na primeira eleição que ele veio a deputado federal. E eu aproveito para agradecer também, talvez a primeira oportunidade de enxergar o maior número de pessoas que estiveram conosco naquela época, tiveram talvez conosco alguns em 2022, agradecer esse apoio da cidade de Morrinhos. E não fomos eleitos deputado federal, mas os 8 deputados federais, Júnior, do Novo, acabam fazendo leis que atuam em todo o Brasil, facilitando muito a vida de quem quer empreender, desburocratizando, deu muito apoio no governo Bolsonaro para a lei de liberdade econômica, inclusive. O Paulo Guedes sempre teve um grande auxílio dos deputados do Novo para implantar todas as medidas de reformas econômicas que o Brasil precisava. Porque apesar de não ter feito uma reforma administrativa ou tributária, pequenas leis e mudanças no governo Bolsonaro fizeram pequenas reformas administrativas, pequenas reformas tributárias em alguns pontos que ajudaram bastante o empresário aqui no Brasil. E assim, a gente, logicamente, tem um dos nomes que mais se destaca, que é o Marcel Van Hatten. Sim. E eu acredito que hoje é o nome, depois do Zema, ou seja, às vezes até o mesmo destaque que o Zema tem, eu acredito que ele também tem a representatividade dele no governo também. Então quero parabenizar, inclusive, o deputado Marcel e também o nosso governador Zema aí, que vem desempenhando um ótimo papel aí. E Alano,
Uma coisa que sempre me admirou também é a questão sua de ser médico. A gente sabe que médico geralmente falta tempo, sofre de uma escassez de tempo, né? Sim. Tanto profissional e ainda você tem sua vida pessoal, que você é pai de duas meninas lindas e eu vejo que você consegue administrar essa escassez e não te faltar tempo, tanto para os projetos políticos, tanto para os projetos profissionais e seus projetos familiares. Como que você encara essa escassez de tempo do médico, do empresário e de tudo que cerca a gente aí? Júnior, o empresário, o cidadão, ele tem muita mania de planejar bastante a questão econômica, planejar os empregados, a questão do trabalho, mas não planeja o tempo. As pessoas falam para mim, eu como médico, o médico tem um valor de um plantão até alto. Então falam para mim, Alan, tem chance do médico ficar rico hoje? Tem, é só pegar o dia e colocar o dia de 48 horas, porque ele pode trabalhar 24 horas todos os dias, descansar 24 e ganhar 24 horas de plantão. Mas infelizmente o dia tem 24 horas e é fixo. Então quem não trabalhar, fazer um planejamento de tempo, realmente vai faltar. E quando você não faz esse planejamento, você não consegue entregar o resultado do trabalho em cada uma das áreas, seja ela familiar, seja ela na parte que vai dedicar a novos projetos, a estudo e na manutenção no dia a dia do seu trabalho ali. Hoje eu estou como médico ortopedista, atuando na minha função de ortopedista na minha clínica. Eu estou na diretoria da Unimed Goiânia, onde eu ocupo esse cargo de gestão, e eu tenho que sobrar um tempo, inclusive, para fazer os estudos. Eu estou terminando agora minha pós-graduação pela FGV, em gestão em saúde. Assumi agora uma nova tarefa de coordenar a ortopedia de um hospital de Goiânia, o Mater Dei Prêmio. E ainda estou como vice-presidente do Partido Novo, onde eu tenho que rodar o Estado, estar trabalhando com as lideranças e formação dos núcleos para o crescimento do partido no Estado. A pessoa fala, Alan, como que você consegue isso, mesmo tendo ainda uma família para cuidar, com 2 filhas pequenas, um filho fazendo faculdade na cidade de Jataí? Contando primeiro com apoio familiar. Sem a minha esposa, eu não daria conta de fazer tudo isso. É fundamental, uma família que entenda, né? Uma família que busque esse entendimento é fundamental para todos nós. Fundamental, porque muitas vezes a esposa, não, ela vai e eu assumo isso aqui, eu cubro aqui, fico com as meninas e resolvo os problemas aqui de casa. Então tem que ter esse apoio aí dentro. Dentro do partido eu tenho que contar com pessoas que têm um pouco mais de tempo também e que às vezes assumam a minha responsabilidade com a mesma competência. Então você tem que ter as pessoas de confiança, aquelas pessoas que você pode contar nos momentos difíceis, onde você está apertado. Porque quem não tem essa pessoa é procrastinar, vai jogar uma tarefa para frente e aí vira uma bola de neve. Então quando a gente não tem tempo para concluir tudo, se eu tenho alguém de confiança, ela conclui no tempo correto, sem eu colocar nenhum projeto para frente, sem empurrar com a barriga projetos para serem colocados para depois. Isso, e aí você não fica sobrecarregado. Isso a gente desencadeia aqui, porque às vezes assim, tanto na política quanto na área empresarial, é muito difícil a gente conseguir o quê? Pessoas hoje que têm destaque, têm empresas, não alavancam mais, não crescem mais. Por quê? Por falta de pessoas de confiança. Como que você enxerga hoje que a gente não tem essas pessoas de confiança? É algum motivo? É a sociedade que está mudando? São os valores, os princípios? O que está acontecendo hoje que é difícil a gente lidar e construir pessoas de confiança? As gerações mudaram muito. Então, muitas vezes uma pessoa como eu, que é de uma geração mais antiga ainda, tá certo? Eu sou de 1981. A gente às vezes procura alguém para solucionar nossos problemas que sejam iguais a nós. E eu só vou achar essas pessoas que são da mesma geração, mas que muitas vezes já estão ocupadas em outros projetos. A maior parte das boas pessoas, bons profissionais, que aceitam trabalhar e crescer, são de gerações menores. Então eu tenho que ter consciência que elas não são iguais a mim, elas não respondem da mesma maneira. Então eu tenho que extrair dessas gerações mais novas o potencial delas, sem querer moldá-las à minha imagem. Então, esse é o grande segredo. As pessoas hoje estão diferentes. O médico está diferente, Júnior. Eu estava até conversando com você anteriormente aqui, que a minha geração formava
Eu saí igual um doido, dando plantão em tudo que é canto, para fazer um dinheiro, um capital inicial, pensando, imaginando um dia ter minha clínica, ter uma cota num hospital, empreender em outros negócios. Hoje o médico forma, ele não está pensando em ter um veículo de muita qualidade, um veículo caro, ele não está preocupado em juntar dinheiro para ficar rico, ter uma empresa, ter uma clínica. Quer usufruir da vida. Ele quer viver aquele momento. Então eu acho que essa é uma característica muito grande dessas novas gerações. Aproveitar a vida em cada momento, tendo um compromisso menor com o futuro e com a família. Isso me preocupa, eu acho que em algum momento vai ter algum ajuste disso. Eu não consigo conceber, eu sempre tenho que ter aquela segurança do meu nome, do que eu vou deixar, o legado que eu vou deixar de trabalho, o legado que eu vou deixar para minha família, para os meus filhos. Eu acho que isso vai dar um pequeno ajuste com essas pessoas. Mas como eu disse, eu aceito essa nova geração do jeito que ela é e busco os talentos ali dentro e sei aceitar as diferenças dessas gerações. Pensando dessa forma, às vezes uma das ferramentas que a gente pode utilizar são, sim, vamos falar, um resultado a curto prazo, né? Porque se a pessoa quer viver o hoje, sim, ela está buscando o quê? Um resultado a curto prazo. Então, se ela está buscando um resultado a curto prazo, eu empresário, eu líder, o que eu tenho que buscar agora, então? Uma forma de dar resultados ao meu colaborador, a pessoa que é a minha pessoa de confiança, a curto prazo. Sim, e ela quer esse reconhecimento muito a curto prazo. Isso, hoje em dia tem gente que entra numa empresa, hoje, dentro de um cargo, e ela já quer ser vice-presidente da empresa em 5, 10 anos. Não existe essa mágica. Mas, na verdade, assim, tem algumas novas empresas da área tecnológica que isso realmente acontece, mas numa pequena minoria dos casos. Na minha geração, a gente sabia que entrar numa empresa ia crescer dentro dela, e quiçá daqui 20, 30 anos, eu sendo um bom funcionário, fazendo os cursos adequados, dando resultado, eu não vou ser o presidente, o diretor dessa empresa. Hoje eles querem isso há 5 anos, 6 anos. É uma ansiedade muito grande. E essa forma de capacitação? O que você... Logicamente que a gente teve um encurtamento desse tempo, de acordo com a tecnologia e toda a acessibilidade. Antigamente a gente tinha que ir numa presencial, hoje a gente tem todas as plataformas EAD, o livro que você tinha que ler agora você pode baixar ele como até áudio, e a gente está escutando ele enquanto você está dirigindo, você está escutando o que você estaria lendo. Sim. Então hoje a nossa geração é muito mais visual e auditiva do que até mesmo a prática da leitura, no caso. Exato. Mesmo quem tem a prática da leitura vai estar ali no e-book, vai estar no celular Kindle, ali, no Kindle, no celular, em algo do tipo. Mas o auditivo é que me chama a atenção. Eu não consigo ficar mais do que 1, 2 horas, por exemplo, com o fone ligado. Tem geração aí, tem meu filho, por exemplo, ele fica 12 horas, 8 horas com o fone no ouvido, se deixar, meio que alheio ao mundo. Então a gente tem que saber trabalhar com tudo isso. Mas isso gera uma ponte, Júnior, que eu acho importante. A gente entra até na escassez de tempo, que existe agora o 2.0, né? Os áudios 2.0, YouTube 2.0. Eu escuto no 1,5 e já sinto incomodado, mas a necessidade me coloca no 1,5. No 2 eu não consigo, te confesso. No 2 tem hora que eu tenho que revisar algum material nosso aqui, que eu falo, cara, vai no 2.0, senão não vai dar tempo de fazer tudo. Isso. Mas o fato é que o conhecimento ele chega então por várias fontes, muito rápido. E a pessoa, se ela quiser só ter título, Júnior, ela consegue só ter título de pós-graduação, de graduação, fazendo cursos online e, na verdade, burlando o sistema. Uhum. O ChatGPT ajuda a fazer os trabalhos para a faculdade, ela finge que lê, finge que está presente, liga o computador e, na verdade, não está presente, ou seja, consegue ter o papel, o título, mas o conhecimento, às vezes, não. É por isso que as empresas cada vez mais estão procurando aquela pessoa que preenche o que a empresa precisa de maneira muito pragmática. Eu tenho um problema a resolver, quem consegue resolver, muito mais do que qualquer diploma ou qualquer papel de curso. E é interessante porque toda área que a gente vai mexer, como exemplo, a área que está envolvida nessa mesa aqui, agronegócios, saúde e política. Todas essas áreas envolvem vida de
outras pessoas, outros animais e outros ecossistemas. Então, se uma pessoa só sabe na teoria, se ela errar na prática, o prejuízo é muito grande. Na agricultura, por exemplo, se ele errar uma formulação ou um defensivo, é perda da safra toda. No médico, se ele errar um procedimento sequer, a pessoa fica sem andar. A pessoa vai ficar com sequela, vai ficar... E na política, uma gestão mal feita é uma população inteira que vai pagar por aquele erro. A gente sabe disso em governos anteriores, que a gente paga a conta séria até hoje por ações que foram feitas lá atrás. Então, assim, essa dificuldade de gestão e de alinhamento com prática e teórica, você acha que como que a gente conseguiria ter esse equilíbrio entre prática e teórica de uma forma mais eficiente? Hoje o que a gente está vendo nas empresas é o seguinte: realmente é temeroso você colocar alguém que tenha currículo e que chegue na prática, não consiga dar o resultado e com isso toda a companhia é prejudicada. No caso da política, se você escolhe um gestor, um prefeito, um governador que não tem a capacidade, é toda uma população que vai ser prejudicada. No caso específico das empresas, como que elas estão solucionando isso? E numa empresa como a Unimed, por exemplo, a gente tende cada vez mais a contratar pessoas pelas soft skills, ou seja, pelas qualidades dela de interação, capacidade de aprendizado, capacidade de transformação, de adequação. A parte técnica dentro da empresa, eu ensino o que eu quero para ela. Eu consigo dar esse suporte muito mais do que uma faculdade, muito mais com um curso fora. Porque dentro de cada negócio há suas especificidades. A particularidade daquele negócio. Exatamente. Eu prefiro muito mais alguém que tenha uma capacidade, um consciente emocional bom, uma capacidade de aprendizado bom, uma capacidade de lidar com colegas de trabalho bom, uma curiosidade de sempre querer aprender mais e eu ensiná-lo dentro da minha empresa o que eu quero que ela faça, do que pegar alguém que sabe fazer algo e se dá mal com os outros funcionários, que não tem vontade de aprender outras coisas, não tem vontade de se transformar ou de fazer diferente, porque essa pessoa em algum momento vai me dar trabalho. Então é assim que a gente está se preparando para ter nas empresas pessoas que realmente têm o perfil daquela empresa. Então a capacidade de se transformar é cada vez mais importante. Um prefeito que fez uma boa gestão, por exemplo, Júnior, há 8 anos atrás, não significa que vai fazer uma boa gestão hoje, porque o que era boa mudou. prática... Não, e o eleitor mudou, né? E o que era boa prática antes não é uma boa prática hoje. Hoje mudou totalmente, inclusive os meios, você conseguir recursos. Até mente a necessidade do município, né? O que era às vezes a necessidade do município era para aquele tempo. Hoje ele vive uma necessidade diferente, uma condição diferente, uma nova adaptação. A gente falou muito nisso, exemplo, quando você fez a comparação, né? Eu te perguntei há um tempo atrás, falei, doutor, a gente visando uma campanha, a gente teve um grande número na campanha sua. Na primeira eleição sua, na segunda eleição sua, a gente teve números totalmente diferentes. E assim, o engajamento. E eu perguntei ao senhor, então, qual que é a sua leitura? Qual foi a sua leitura para esse tempo? O que a gente, assim como todo empresário, o que a gente precisa mudar naquilo ali? A gente vendo o eleitor como um cliente e o senhor como produto, né? Exato. Tem muita gente que dissocia muito política de empresa, mas na verdade se parecem muito. Então um exemplo que sempre é dado, Júnior, é da Kodak. A Kodak dominava a questão de foto, revelação, máquinas fotográficas, e ela desenvolveu a tecnologia da foto digital. Só que ela pensou, poxa, se eu colocar essa tecnologia, desenvolver ela, vai diminuir o número de pessoas querendo revelar o filme, eu vou perder uma grande fonte de receita que é do filme. Ela pensou inclusive no que ela iria perder e não o que ela poderia ganhar. Exatamente. E aí ela permaneceu fazendo do jeito que ela sempre fez, no mundo que estava mudando. O que aconteceu? Ela perdeu totalmente o espaço, perdeu o time de lançar isso, a foto digital cresceu, a procura realmente diminuiu e a empresa caiu muito em termos de valor agregado, de valor da empresa, quase chegou às vias de falência realmente. Na política a gente tem que também ter essa característica, parar de ter aquela síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, você sempre é assim.
Então, talvez o que aconteceu naquela eleição foi isso. Em 2018, eu fiz 22 mil votos pelo Partido Novo, no momento que a população, como eu disse no início, estava numa ebulição de combate à corrupção, com a Lava Jato mostrando grandes resultados, a gente buscando diminuição de burocracia para quem quer empreender, a gente buscando um governo que tirasse as amarras do Estado, diminuísse o número de funcionários públicos, para que gerasse superávit financeiro, fiscal. E o Novo veio com toda essa proposta. Gente, aqui só tem gente ficha limpa, que a gente vai tirar o peso do Estado das costas do contribuinte. Nós vamos combater a corrupção, vamos lutar por prisão em segunda instância, vamos diminuir as pessoas com foro privilegiado nesse país. E aquilo era o que ansiava a população naquele momento. Então eu, que nunca tinha sido candidato nem a vereador, nunca tinha tido família política, nada do tipo, fui um dos mais votados deputados federais em Goiás, o 11º mais votado na cidade de Goiânia. Quando chegou em 2022... Que quebrou um mito também, essa parte que é aquele mito de se você quer ser candidato tem que começar pela base, tem que começar como vereador. Então isso quebrou também aquele tabu, o grande tabu e o mito de que você tem que começar no básico. Exato. Tem gente que sempre acha que não existe uma escadinha política. Não existe escada. Cada um tem seu projeto e o projeto ele pode ser de mais longo prazo ou de mais curto prazo. O que deve ser feito é um bom planejamento. Então você pode fazer sua empresa começando de uma loja, almejando ter depois de 10 anos 30 lojas. Ou você já pode ter um projeto de começar com 30 lojas ao mesmo tempo. E com gestão? Com gestão e bem desenhado. Uhum. Os riscos são diferentes, mas tudo é possível. Ninguém é dono dos seus sonhos. Você que constrói, mas para construir sonho tem que ter planejamento. Mas como eu ia dizendo, Júlio, isso aconteceu em 2018. E a gente fez tudo isso sem usar um centavo de fundo eleitoral, sem usar fundo partidário. O que foi o grande erro? Se acomodar, falar, olha o tanto que a gente é bom. A gente sem recurso financeiro, só com as ideias, a gente conseguiu fazer 8 deputados federais no país, eu, Alano, consegui ser bem votado, mas não trabalhamos as bases, que são importantes sim na política. Então em 2020 houve muitas dificuldades para colocar candidatos do partido nos municípios, colocar candidatos a vereadores nos municípios. Faltou criar condições de facilitar para que as pessoas se filiassem no partido. E além disso, algumas pessoas do partido, que era uma grande minoria, começaram a atacar o governo da época como se fosse inimigo, sendo que todos estavam do mesmo lado da direita. Isso gerou uma confusão de imagem do rachou partido. o grupo, rachou a casa. Exatamente. Uma empresa ela tem que ter uma cara, uma imagem que ela vende para o consumidor. Um partido político tem que ter essa clareza também do que ela se propõe. E ali, por volta de 2020, a imagem ficou muito obnubilada. Assim, não sabia de que lado estava, de onde que era. Exato. Aí sem base nos municípios, que foi o erro. E perdendo a disputa na comunicação pela imagem do partido, em 2022 a gente não estava na mesma situação que 2018 e a população, o eleitor, não queria as mesmas coisas que em 2018. E nós, e eu, preso nos mesmos dogmas de 2018, eu repeti como se fosse uma nova eleição, fazendo as mesmas coisas. E por mais que eu tivesse mais preparação de pessoal, maior planejamento de trabalho, de 22 mil foi para 5 mil votos, ficando aprendizado. O que funciona em uma eleição não funciona na seguinte. Você tem que saber realmente naquela nova eleição quais são os novos anseios da população e do eleitor. O que naquele momento ele está procurando, o que aflige ele e quais os problemas que ele quer solucionar com aquela eleição. E faltou essa transformação, esse jogo de cintura, que é o que a gente precisa consertar agora. E eu acho que o partido como um todo, o Partido Novo, não só eu, estamos tratando de resolver esses problemas. A gente trabalhando isso para o meio empresarial, então eu diria que a gente deve, como empresário, então, buscar o quê? Buscar o fortalecimento da base da empresa, que era, no caso, o fortalecimento das bases municipais. Assim como toda empresa, ela tem as bases dela de sustentação, que são mínimas e às vezes a gente não dá importância para aquela base tão pequenininha. E também a gente ter a expertise, se é momento, se é necessário, transicionar o nosso produto. Se a gente está comercializando um produto industrial ou se a gente vai vender matéria-prima.
Então é importante a gente ver o que a gente está oferecendo ao cliente. Porque às vezes o que a gente está oferecendo para o cliente foi uma demanda passada, não uma demanda atual. Exato. E não significa que você vai deixar o produto antigo. Então vamos dar um exemplo aqui básico. Se você tem quatro produtos na sua empresa, um produto é aquele que é barato, vende muito, mas tem uma margem pequena. Tem outro que você vende pouco, tem valor agregado e tem uma margem maior. Aí alguém pergunta para você desses dois produtos, qual que a empresa deve investir? Não existe resposta correta. Depende do estudo do mercado. A pesquisa você vai fazer. Aquele produto que tem valor agregado alto e tem boa margem, se não tiver perspectiva futura de crescimento desse mercado, não vale a pena você gastar dinheiro com ele. Mantenha ele que talvez vai chegar o momento dele. E não deixe de lado aquele produto que sempre foi a marca da empresa. Mas se você vê que tem futuro aquele outro produto, aí vale a pena investir. Porque ele tem uma margem maior e você vai trabalhar com ele. Não esquece o produto que sempre deu o arroz com feijão da sua empresa também. Então, existem prioridades, mas a prioridade não é fácil de você determinar sobre a que rende mais ou que rende menos. É mercado futuro. Para onde está indo o mercado nesse momento? É aí que o empresário com certeza vai acertar onde investir naquele momento. A gente tem uma dificuldade grande também hoje, que é o quê? A carga tributária do nosso país, diretamente relacionado também à política. Então a gente sabe que são quem a gente elege que vai discutir então as reformas tributárias ou não. E a gente sabe que hoje é um grande desafio hoje ao empresário estar vencendo a carga tributária hoje imposta aos empresários. Hoje, como eleitor, o Alano como cara que tem a visão do futuro, o que você acha que seria o bom caminho para essa fase tributária? A gente está passando por essa fase agora da reforma tributária. E a gente está fazendo uma reforma tributária dentro de um governo de esquerda. Por que o governo de esquerda está fazendo uma reforma tributária que teoricamente vai simplificar e colocar o Brasil junto com outros países dentro de uma ideia do IVA, de valor agregado? É porque esse governo percebeu que mesmo sinalizando uma reforma tributária, mais investimentos vão vir para o país. Mesmo que essa reforma tributária só vai dar os resultados efetivos da mudança em 2032. Mas o recurso já começa a vir agora. Mas olha o problema, Júnior. A gente está fazendo uma reforma tributária dentro de um governo de esquerda. E um governo de esquerda, ele é reconhecido como um governo gastador, que aumenta a máquina, incha a máquina. Então faremos uma reforma tributária que pode simplificar um pouco, mas com certeza vai aumentar a carga tributária para pagar todos esses gastos que o governo quer fazer. Então todo dia a gente vê o ministro Haddad preocupado em equilibrar as contas do Estado para ter um menor déficit fiscal. A gente fechou o primeiro semestre com 45 bilhões de reais de déficit. Negativo. Para cortar esse déficit, o Haddad ele não quer cortar gasto do governo. Ele quer aumentar a arrecadação. Então ele está de olho em tudo que pode ser tributado, em tudo que o governo pode ganhar mais recursos para conseguir tapar esse buraco. E aí é o meu temor que a gente vai fazer uma reforma tributária agora que vai aumentar impostos para todo mundo da área de serviços e um pouco do agro. A indústria, nesse momento, vai ser a maior beneficiada, que mesmo com o aumento geral da carga tributária, para a indústria vai ter uma redução dessa carga tributária. E se a gente for colocar, hoje eu atuo um pouco nessa mediação tributária aí, e a gente vê o quê? Que hoje existe as formas de compliance, que a pessoa agora está fazendo uma forma preventiva de não pagar uma tributação de acordo com suas consultorias, adequação de produto, alteração de nomenclatura, porque às vezes vai só alterar a nomenclatura, vai ser tributado de forma diferente. Então, se deu lugar muito aos compliance, fazendo aí de forma administrativa, internamente do empresário. Mas a gente tem a condição do empresário que ele já vem virando uma bola de neve, desde lá de trás. Vem jogando, e chega um ponto que ele não consegue jogar mais isso aqui. Então a gente vai trabalhar uma regularidade fiscal para esse cliente que a gente enxerga o quê? E o governo, eu acho que ele tem que ter essa sensibilidade também. Que se aquela empresa fechar, é muito pior do que a gente der condição para ela acertar o tributo. Então o que é melhor? A gente fecha e manda todo mundo embora
gera um desemprego então gigante, porque o empresário vem carregando toda uma esteira produtiva ali, ou a gente dá condição. Então assim, ó, existe também agora os acordos, desde a época do Paulo Guedes, abriu-se algumas portarias que a gente consegue fazer então negociações via administrativa. Por que o empresário não faz? Porque falta conhecimento. Exato. Ele falta conhecimento, ele não sabe disso. O empresário sempre está com o pé atrás, sempre está desconfiado. Então, uma escassez de conhecimento leva ele a não procurar a alternativa possível. Boas soluções. Boas soluções. E legais. E legais, que são supervisionadas e são protegidas por lei até. Então, existem portarias que nos dão condição para isso. E outro problema que eu vejo também no mercado são pessoas querendo ganhar vantagem sobre uma forma legal. Ela te oferece um produto que não é legal, usando uma sustentação que é legal no governo. Então, o que a gente precisa hoje? De pessoas de confiança. A gente precisa de informação, de conhecimento, saber se aquilo ali é possível mesmo ou não. E a gente precisa a vontade de querer resolver aquele problema. Sim. Porque tem empresário que ele não quer resolver. O tributo ele quer deixar por último. A partir do momento que o cara quer falar, eu quero fazer um planejamento de curto prazo e eu quero ter regularidade fiscal os 12 meses do ano, muda a forma dele trabalhar. E eu acredito que é isso que todo empresário precisa. Então, assim, hoje, para aquele empresário, eu queria que o senhor desse um conselho do Alano, para aquele empresário que já vem já empipinado, já vem com certos problemas já na administração e tributária que vem decorrendo até aqui agora. E eu queria um conselho daquele que vai começar agora. Como que ele começa? O que você acha que ele poderia optar para começar de forma assertiva? Júnior, uma coisa que teve uma grande mudança dentro da questão tributária é que anteriormente as grandes empresas que tinham grandes escritórios de advocacia, grandes departamentos tributários dentro da empresa, levavam grande vantagem sobre as pequenas e médias empresas que não tinham essa mesma capacidade. Por quê? As teses tributárias sempre existiram e essas condutas, esses meios de você conseguir pagar menos impostos dentro da legalidade, com adequações. Só que isso era restrito a um pequeno número de empresários. Correto. Nos últimos anos, o pequeno e o médio, através de assessorias, também têm acesso a fazer um bom planejamento tributário e uma boa adequação tributária, mesmo mantendo uma equipe mais enxuta na empresa, fazendo isso de maneira com um terceirizado. Tendo bom planejamento tributário, a empresa não sofre. Eu já vi empresas morrerem antigas, Júnior, fazendo isso, deixando a questão tributária por último, falando, olha, aqui no Brasil ninguém consegue pagar de maneira correta imposto. O mantra que existia era esse. Todo mundo está irregular, é tanta regra, tanta legislação tributária que ninguém está correto. Então ele não se importava tanto. E às vezes ele sabia que se está faltando recurso para minha empresa, eu vou deixar de pagar imposto porque eu sei que sempre tem algum programa do governo de renegociação fiscal, onde vai me dar aí 90%, 95% de abono nos juros e multas e eu vou pagar depois. Muito melhor do que eu pegar um empréstimo agora para colocar recurso na minha empresa. Eu dou o conselho, as coisas estão mudando. Desde o início, faz um bom planejamento financeiro, sem inchar a máquina da sua empresa, colocando um terceirizado, alguém de confiança, para que olhe isso conjunto com você e esteja com isso em dia. Porque em algum momento o seu adversário, o seu concorrente, vai ter problema fiscal. Se você está tudo certo, é nesse momento que você sobressai, a empresa dele vai entrar em falência em um momento de dificuldade e a sua vai perpetuar. Isso é faturando na escassez. Isso é você utilizar a escassez para faturar. A gente costuma falar aqui que a escassez é a mãe da oportunidade. E a gente sabe que quando tem escassez na mesa, existe uma oportunidade na mesa também. Então só basta a gente olhar e observar para saber aonde a gente vai chegar até ali. Se a gente vai utilizar aquilo ali para crescimento ou se a gente vai utilizar aquilo ali para quê? Para nos abater. Então a decisão é nossa de cada dia, né? E eu queria também pegar um parâmetro aqui agora com o senhor a respeito das inovações e tecnologias. A gente sabe que o ramo da medicina todo dia apresenta uma inovação e uma tecnologia. A gente agora teve vários e vários tipos de medicamentos, já se falam em medicamentos para vincular a cura do câncer já. Se bem que há uma controvérsia aí com a indústria de medicamentos, se vai ser benéfico ou não,
mas essa briga aí é uma briga gigante. Mas eu sei que o senhor faz hoje uma metodologia de alongamento, né? Alongamento de membros. Eu vi isso num resultado, numa matéria que a pessoa faz crescendo a perna, né? Podendo aumentar até o tamanho da pessoa. Exato. Então, essa tecnologia, Júnior, apesar de a maioria das pessoas nunca ter ouvido falar dessa possibilidade de poder fazer o crescimento ou alongar, ganhar a estatura, mas a descoberta do que a gente chama de osteogênese por distração, ou seja, formação de novo osso puxando, é da década de 80 através de um russo. Só que na época que ele lançou isso, na década de 60 ainda que ele descobriu, não chegava aqui no Ocidente de maneira fácil, que é a questão do mundo bipolar. No final da década de 80 que chegou aqui no Brasil essa tecnologia, mas com materiais muito inadequados, pesados, com muitas complicações ainda. Hoje a gente tem alongadores de fácil uso, que causam menos incômodo aos indivíduos, que são esses fixadores externos, mais leves, mais firmes e que permitem a gente fazer com segurança esses procedimentos. É por isso que nos últimos 5 anos vem crescendo a procura pelo alongamento estético. E a gente faz esse alongamento na coxa, na perna, ganhando 4, 5 centímetros em cada etapa. Então isso permite alguém que, por exemplo, tenha 1,67 m, seja insatisfeito com a altura, tenha problemas com isso, de chegar a 1,73 m, por exemplo, que é uma altura acima da altura média do brasileiro, por exemplo. Esse tratamento pode ser feito com acordonplásicos, que são anões, por exemplo. Hoje e aí o anão precisa fazer mais de uma etapa, é claro, para a gente conseguir pelo menos uns 15 centímetros e tirar ele daquela condição, até porque o acordoplásico ele tem o tronco de tamanho similar. Tá certo? É os membros que são encurtados. Então, quando você alonga esses membros, acabam que fica com uma constituição, um fenótipo normal da população. A gente sabe o que mais pega é o tempo às vezes, de recuperação. Como que é esse tempo de descanso, esse tempo? A pessoa, para ela fazer, ela precisa de um gerenciamento também, para ter uma mudança radical dessa maneira. Exato. Qual que é o planejamento que ela tem que ter? Quanto tempo de repouso? Quanto tempo que ela tem que gerar isso aí? É por isso que eu converso com meus pacientes. Olha, qual o melhor momento para você fazer isso? Porque 2 meses você não vai pisar no chão. Então tem que fazer uma programação na sua vida. Então tem que deixar programado esse período de tratamento. Em si, quando eu faço a cirurgia num dia, Júnior, a gente fica 7 dias sem fazer nada, que é o período ali de estabilidade. No 8º dia, a pessoa começa o alongamento conforme eu ensino, que é de 1 milímetro por dia. Então, por exemplo, você vai crescer 5 centímetros, são 50 dias mexendo um pouquinho cada dia. Então o alongamento ele vai se dando gradualmente no decorrer desses 50 dias. Com mais 10 dias que ficou em repouso, são 60 dias para alongar. Nesse momento já está pronto? Não. Ali tem um osso que não está formado. Esse osso demora 4 vezes esse período para ele amadurecer e ter resistência. E eu poder tirar o tutor ortopédico e o osso a suportar a carga total do paciente. Então, depois de 2 meses sem pisar, o paciente vai pisando cada dia um pouquinho mais, fazendo fisioterapia, ganhando amplitude de movimento, mantendo a força dos músculos da perna, para que quando chega ali para os 4, para os 6 meses, ele já consiga estar deambulando sem apoio, sem suporte de nenhuma muleta, nenhum outro apoio. O senhor tem também muita autoridade no ramo de ortopedia. Isso é um nome conceituado no mercado até nacional. Eu lembro um episódio que a gente estava almoçando e aí a gente foi parado, abordado na porta do restaurante. Falou, é o senhor que é o doutor... é o senhor que é o Alano? Eu estou andando graças ao senhor, que eu tive um acidente, se o senhor me operou, o senhor lembra de mim? Aí, rapaz, é muita gente que eu atendo, mas aquela pessoa que teve o benefício lembra perfeitamente do senhor e sabe falar até as condições que ela estava. A gente trazendo uma comparação do período operatório, de trauma para essas pessoas e o período de recuperação, a gente sabe que para ter um trauma a gente precisa de 10 segundos. Exatamente. 3 segundos a gente precisa... Muda a vida em 5 segundos. 5 segundos a gente vai ter um trauma que vai ter toda uma mudança. A vida do empresário é assim. Hoje a empresa dele pode estar perfeitamente... A gente viu isso na época de pandemia. Então tinha empresas que estavam sólidas, totalmente
estáveis financeiramente, veio pandemia, quebraram. E assim a gente poderia fazer uma comparação com o período de reestruturação do seu cliente na fase ortopédica. Ele precisa o quê? De fases de reestruturação, de fortalecimento. Para quebrar, a gente precisa de uns certos segundos. Mas para reestruturar, a gente leva algum tempo. Isso aqui eu passei na minha vida. Eu tive um momento que me trouxe uma escassez financeira. E o que me fez entender isso perfeitamente foi quando o Frank falou assim, cara, quanto tempo você levou para chegar no ponto que você está? Você não vai sair desse cenário, dessa situação da noite para o dia. Então você precisa ter a mesma paciência que você teve, até mais um pouquinho, que você chegou até aqui nesse ponto, e você vai levar um tempo maior para reestruturar e chegar até o ponto que você estava e até ser mais do que você estava no ponto inicial. Então eu queria uma comparação sua com a autoridade que você tem nessa questão de reestruturação, fortalecimento com o meio empresarial. Primeiro, sempre é bom demais, é uma alegria quando a gente chega e vê um paciente que teve um trauma, que mudou a vida dele, com uma fratura de fêmur, de tíbia, que vai ter ali 6 meses, 1 ano para recuperar e voltar às atividades. E ele, depois que ele já voltou às atividades, recuperou a vida, ele te agradecer. Porque é fácil as pessoas estarem do seu lado enquanto você está com saúde, está trabalhando, está ganhando bem. Mas o que eu vejo no dia a dia, Júnior, é que muitos pacientes que em 1 segundo sofreu um acidente, quebrou o fêmur, ele vê a vida dele arruinar, onde a renda dele cai muito, a esposa separa, não aguenta a barra, então ele se vê com amigos que se afastam, a esposa que separa, perda de rendimento, insegurança se ele vai conseguir retornar ao trabalho, se vai conseguir fazer o que ele fazia antes. É um momento de muita fragilidade. É por isso que quando você está, inclusive nesse período, se você sempre teve pessoas que são fiéis a você, você vai ter uma estrutura melhor para você ter forças de reerguer. Então, isso é importante. As pessoas entenderem quem são aquelas pessoas que estão ali do seu lado. Por quê? Você está bem, está com saúde, está com dinheiro, e aquelas que realmente estão com você porque gostam de você, porque essas vão ser importantes nesse período que é muito mais longo de reestruturação. Numa empresa também é assim. Quando um empresário quebra, ele vai ver muitos ex-fornecedores, ex-amigos, todos se afastarem dele. Mas vão ter alguns que estavam ali, não era só uma questão comercial não, mas que confiavam, que sempre viram honestidade em todas as transações, que quando ele for reerguer, ele fala, estou montando novamente a empresa. Eu preciso que você me forneça para mim e eu só vou ter fluxo daqui 90 dias. E se você tem alguém que nesse momento te dá condição para te dar o produto, para iniciar e te cobrar só lá na frente com fluxo de caixa muito maior, são essas pessoas que vão permitir você ter uma estruturação novamente na sua carreira. Por isso, meu conselho é esse. Plante durante o período de bonança bons parceiros, boas amizades. Porque no período de escassez são eles que vão te ajudar. De novo a gente volta então no maior ativo que a gente tem, em pessoas. Sim. Investimento em pessoas. Investimento em pessoas de confiança, investimento em pessoas que estão sonhando aquilo, que estão sonhando o mesmo sonho que você naquele momento. Então a gente está voltando a esse tempo atrás. E voltando então nessa visão de pessoas e essa valorização de pessoas, a gente tem um planejamento hoje, o Alano tem um planejamento também como vice-presidente do Novo, com planejamento de pessoas. Sim. Hoje, qual que é o planejamento que o Novo hoje tem voltado a pessoas e o Alano tem também voltado a pessoas? A gente está se aproximando de um período eleitoral do ano que vem. Então, qual que é esse planejamento que envolve pessoas de acordo com a política do Novo hoje? Hoje eu quero crescer no estado de Goiás e crescer nos municípios. Só que crescer em cima dos valores e dos princípios do Novo. E a gente tem uma linha de centro-direita e de direita. Então eu quero pessoas que tenham esta visão de mundo que coincide com as nossas, que tem os mesmos valores de valorizar o dinheiro do pagador de impostos que nós temos. Isso está acima da capacidade eleitoral dessas pessoas dentro de cada município. Então tem muita gente que me pergunta, Alano, no município tal você é louco, você entregou o partido para o fulano X, o indivíduo X, ele tem muito menos voto, muito menos penetração política.
O outro Y quer pegar o partido e você não deu para ele. Mas visto como pessoas, aquele indivíduo X tem muito mais capacidade futura, está muito mais alinhado comigo. A chance dele me trair é muito menor. E é nisso que eu vejo. Muito melhor do que voto em si. Você vota no ativo, confiança. Exatamente. A gente volta num planejamento pautado aonde? Pessoas de confiança. Então acredito que aqueles que que são confiáveis, eles têm espaço aqui. Tem espaço novo. Então, tem muita gente que fala, eu queria tanto ajudar o partido, mas eu não tenho essa penetração política, é por isso que eu não me envolvo. Se envolva. Depois, num segundo momento, você vai, através do partido, inclusive, ter uma penetração política, vai crescer politicamente. Mas a sua atuação, às vezes, como trazendo sua bagagem como empresário, como comerciante, já ajuda o crescimento do partido no seu município. Isso é muito interessante, Alano. Isso eu acho que valida muita coisa que a gente deve partir para um desenvolvimento do grupo, a criação de um grupo. Porque a política é comunidade. E não tem como eu entrar numa política pensando somente em mim. Se eu não pensar em comunidade, eu estou no lugar errado. Então eu não posso entrar na política. Porque quem entra na política está pensando em quê? Na comunidade. E na política tem muita vaidade, né, Júnior? Isso tem muita gente que chega para fazer a política e fala, nós estamos montando um grupo. Mas na verdade o objetivo totalmente pessoal. Meu grupo. Eu estou montando um grupo para o grupo todo trabalhar para mim. Isso. Eu sou o centro daquela coisa. E na verdade o centro deve ser sempre as ideias. O grupo deve estar ali para apoiar essas ideias, que é como se fosse a base, a missão, os valores da empresa. Então, missão, visão, valores de uma empresa, a gente tem que ter na política também. Para cada partido e esse partido em si, em cada município. Ter a sua missão ali, a sua visão e os seus valores. O grupo, quando se vai em volta dali, vai ter mais sabedoria para indicar quem é aquele indivíduo que está em melhor momento para ser o líder. E o líder, geralmente, ele não é imposto. O líder, ele vem de forma natural. Natural, ele já está encabeçando ali, né? Então a gente fala que é muito quando a gente reconhece um pastor na igreja. Ele não se tornou pastor a partir de um ato de unção ali que foi ordenado a pastor. A gente só está sendo reconhecido pela comunidade, porque pastor ele já era há muito tempo, já cuidava de pessoas, já cuidava de ovelhas e já exercia então a função de pastoreio, né? Hoje você ousa a falar qual que é o partido de direita que temos em Goiás? Eu vou dizer o que disse um jornalista que foi candidato a deputado, eu estou na Rádio Sucesso, Coronel Urzeda. Eu estava com ele na rádio e ele falou assim, Alano, você não pode dizer, mas eu digo, o Novo é o único partido de direita real, desde as suas bases, estatuto e pessoas presentes no Brasil. Outros partidos, como o PL, tem muita gente de direita lá dentro e que está bem intencionado fazendo um bom trabalho, mas nem todos são realmente de direita. Então eu acho que o Novo é um partido de direita. Hoje o PL está dominado por pessoas de direita e segue essa linha dentro da política brasileira. Fora isso, eu não vejo nenhum outro partido hoje que realmente se adeque em todos os critérios da direita. Então, se a gente for fazer um parâmetro, não somente estadual, mas no âmbito nacional, o Novo é esse partido que se destaca pela direita, dos princípios, valores e pessoas que estão inseridos ali hoje. Sim, e dentro de uma direita mais ampla, que contempla os liberais e os conservadores. Que, na verdade, um partido de direita ele deve acomodar essas duas vertentes, até que se tenham dois partidos realmente que se dividam nessa área. Mas eu acho que nesse momento toda a direita tem que se unir bastante para a gente combater o crescimento que está acontecendo nesse momento da esquerda. Então eu acho que hoje conservadores, libertários, liberais têm que se unir em prol do país, tirar um pouco de algumas divergências que existem entre si e deixar isso para o âmbito interno e para quando ir para o fronte da guerra, se unir contra essa frente de esquerda que está crescendo. E voltando a um pouquinho tempo, a um acontecimento recentemente, e que foi assunto da semana, de quando foi feita essa fala, o nosso governador Zema, ele trouxe então uma fala de condomínios, de divisão, que enxergaram de forma assim muito acusando ele que queriam dividir o país. Pelo contrário, eu acho que ele quer unificar as pessoas que têm o mesmo ideal.
eles estão olhando como querem dividir, não. A gente tem que, assim como empresa, o empresário, ele precisa andar com pessoas com o mesmo ideal. A gente precisa andar juntamente com pessoas que acreditam nos mesmos valores que a gente. Então a gente não divide a população, a gente unifica aqueles que sonham iguais. Sim. Aqueles que estão indo para o mesmo destino. Quando você vai para um exemplo, quando eu saio daqui e vou para São Paulo num avião, a gente está unindo pessoas em um só meio de transporte, que é, no caso, aquele avião. Então eu estou indo com aquelas pessoas porque estão indo no mesmo destino que eu vou. Estão indo para o mesmo destino. E ele foi, na minha opinião, ele está com a atitude correta. Eu queria que você pautasse um pouquinho a declaração dele, da gente fazer um bloco Sudeste, Sul e ali, o Centro-Sul aqui, né? É uma boa oportunidade, onde a gente até está explicando, eu poder estar explicando isso de uma maneira mais clara. O Zema, ele deu uma entrevista para o Estadão, dizendo coisas assim muito simples. Todo o restante foram narrativas criadas. O que ele disse? Olha, nós estamos formando um consórcio de deputados Sul e Sudeste para defender os interesses de uma região que corresponde a 56% de toda a população, que corresponde a 70% do PIB. Então 70% do PIB, Júnior, está na região Sul e Sudeste e 55% da população. Então nada mais justo do que essas pessoas terem o mesmo poder político em consonância com o poder econômico e populacional que já tem. Ele não falou em nada em divisão, o que foi plantado. O Estadão corrigiu o título da reportagem, reconhecendo inclusive que, a gente teve uma interpretação que não tem nada a ver com o que o Zema realmente disse na entrevista. Isso não vem de agora. Eu lembro antes, quando o Zema disse em uma entrevista, Júnior, que, olha, no Nordeste há mais pessoas ganhando, recebendo Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada, trabalhando formalmente. E o pessoal interpretou isso como se ele estivesse dizendo que o nordestino é preguiçoso. Sendo que, na verdade, qual que era o intuito dele? Falar, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda, para que a gente inverta isso, porque isso não é orgulho para ninguém. Chegar num estado, para nenhum governador, para nenhum prefeito, falar, olha, no meu município eu tenho mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Eu acho que todo mundo sonha em ter um emprego, e um emprego que lhe dê condições de sustentar a família de forma digna e que ele seja reconhecido pelo trabalho que faz. Ninguém, eu acho, que é feliz recebendo um Bolsa Família e está acomodado com isso. Zema, mais uma vez, agora no Estadão, ao dizer sobre o consórcio, foi interpretado como se ele quisesse separar. Aí eu faço uma correlação para você. Hoje, de cada R$100 que vai de imposto da região Sul e Sudeste, volta apenas em torno de R$16 para essa região. Enquanto para alguns estados do Nordeste, de cada R$100 que eles mandam para Brasília, voltam R$350. O que eu quero dizer com isso? Que hoje já existe uma equidade que é feita e que vai continuar sendo feita. Quanto mais o Sul e o Sudeste crescerem, quanto mais eles gerarem renda, quanto mais eles gerarem recursos, mais recursos vão para o Nordeste e mais a população do Nordeste vai ser beneficiada. O Nordeste foi o primeiro a fazer um consórcio. Existe já o consórcio de deputados do Nordeste. E as pessoas não sabem. O que ele está fazendo agora é criar o do Sul e Sudeste. Quando foi criado o consórcio do Nordeste, Júnior? Você viu alguma repercussão na mídia falando que o Nordeste queria se separar do Sul e Sudeste porque ele criou o consórcio do Nordeste? Não, né? Agora, quando cria o consórcio do Sul e Sudeste é porque estamos querendo separar, está dividindo? Ou seja, não estamos unindo. É a velha narrativa da esquerda, de dividir para lucrar. Então a esquerda sempre fez isso. Colocou brancos contra pretos, filhos contra pais, patrões contra empregados, e agora vão querer colocar o Nordeste contra o Sul e Sudeste. É a velha teoria para se perpetuar no poder. Eu vou colocar indivíduos diferentes em confronto e eu serei o defensor de um oprimido. É isso que a esquerda sempre fez e é isso que ela está querendo fazer com esse pronunciamento do Zema, que não teve nada de separatista. E apesar disso tudo, eu queria agora deixar um espaço para conselhos. E eu sei que o senhor faz isso muito bem nas áreas que o senhor é tido como liderança e também está ocupando um cargo de destaque de gestão ali naquele lugar. Por exemplo, a Unimed, eu vejo o senhor fazendo cada dia mais e mais confraternizações e cursos e desenvolvimento da equipe toda em locais que existe então a oportunidade de descanso.
Recentemente a gente encontrou em um resort que era o Tauá, na proximidade aqui de Goiânia. A gente pôde encontrar, e eu pude encontrar o senhor trabalhando, fazendo então uma convenção da Unimed, trabalhando e aproveitando com a família, com os filhos. E a gente teve um momento também de lazer que foi, eu pude pelo menos se sentar e a gente conversar um pouco, debater um pouco os assuntos em comum entre a gente. Então eu vejo como que é lidando com isso. A gente sabe que os tempos mudaram. E agora o conselho do Alano, como que o empresário deve agir de forma agora para ele ser mais efetivo? Ter o pessoal dele mais satisfeito, ter o colaborador, ter as pessoas de confiança. A gente já sabe, um conselho só me deu. Busque pessoas de confiança. Sim. Busque pessoas de confiança. Então, eu Primordial. queria dar até um recado aí para a produção, seja de confiança, porque a partir desse conselho aqui, se o cara não for de confiança, já vai limar. Então, o cara tem que ser de confiança. Exatamente, você tem que sentir que ele está no seu time, está na vibe, está indo por um caminho comum. É tudo que a empresa precisa fazer. Quando a empresa coloca ali missão, visão e valores ali na sala, no auditório, não é só frases soltas. Ela tem que gerar um caminho que todo mundo da empresa esteja consciente e indo para o mesmo rumo. Se você tiver colaboradores, cada um indo para um lado, não é um time, é um bando. Então, para você fazer um bando virar um time, você tem que estar todo mundo focado numa mesma missão, num mesmo objetivo. Quando a gente faz esses eventos com o corpo nosso de colaboradores, em clubes, em retiros ou na própria empresa, a gente quer solidificar os valores da empresa em cada colaborador. A gente quer colocar para ela que, olha, cada trabalho seu, por menor que seja, está dentro de uma engrenagem da empresa que é totalmente importante, que se ela não funcionar bem, o seu grupo ali não vai funcionar bem, seu departamento não vai funcionar bem, a empresa vai ter mau resultado. Então, colocar esse sentimento de pertencimento, mas de responsabilidade em cada colaborador é importante. E às vezes no dia a dia é difícil. É por isso que esses eventos são muito importantes, é porque no dia a dia, quando está descontraído, fora daquele ambiente formal de trabalho, de escritório, é que você gera mais esses laços de confiança e de união entre os colaboradores. E é por isso que onde eu estou, na empresa que eu estou, eu sempre coloco isso como fator primordial. E lembrando, Júnior, daquilo que a gente falou de falta de tempo de planejamento, para que você, empresário que falta tempo, aproveite esses eventos da empresa, que você já está lá, leva a família, às vezes fica 2 dias depois do evento corporativo só com a sua família, e eu tenho certeza que você vai aproveitar o momento que você já tinha que estar nesse clube, nessa geografia, né? Exatamente, para já contribuir com o lazer e a união da família, e você com isso otimiza tempo. Eu li uma declaração que quando o empresário ou a pessoa, a tendência dela reagir aos problemas quando está cansada, ela só consegue visualizar o problema. Isso cientificamente comprovado. E as pessoas, a partir do momento que estão descansadas, elas conseguem solucionar e ver a solução do problema aplicado. Então, assim, existe uma grande diferença entre aquela pessoa que está cansada e a questão do problema e a relação da pessoa que está descansada e pode então optar pelo descanso. É por isso que o líder tem que ser muito inteligente, Júnior. Para você fazer o colaborador trabalhar bem, você tem que exigir na capacidade, existe uma capacidade máxima, é uma curva, que fosse uma curva de Gauss. Ela vai e começa a diminuir. Então, você vai dando trabalho, a pessoa vai aumentando a produtividade, vai aumentando a produtividade. A partir de chegar no momento de um pico, que se você der mais trabalho para ela, a produtividade vai começar a cair. Isso é cientificamente provado. Então, o líder de um grupo, então sempre há a escala hierárquica dentro das empresas. Então você é líder de 3, outro é líder de um grupo de 10, outro é um grupo de 50 pessoas dentro da empresa. O líder ele tem que saber quando é que ele está exigindo muito pouco, aquém da capacidade daquele colaborador, ou seja, ele pode estar produzindo mais pela empresa, mas sabendo o limite a partir do qual ele só vai gerar estresse, burnout e vai atrapalhar a performance daquele colaborador. Para a gente finalizar, o grande mal hoje da população, eu acho que se encontra o burnout, que é o estágio de desgaste, o estágio de saturação e aquele estágio que vai desencadear outros problemas. Fala um pouquinho do burnout aí pra gente e a atenção do empresário que ele precisa ter nessa questão de evitar.
É engraçado, Júnior, porque eu sou ortopedista. Então ninguém vem no meu consultório falando de burnout. Mas eu percebi e fiz vários diagnósticos de burnout, mesmo sendo ortopedista. Por quê? A pessoa tem dificuldade de aceitar que ela está com burnout, então ela somatiza a queixa. Então ela vem com uma dor na coluna que não passa, uma dor na perna. Que já é resultado, já é resultado. Se você faz os exames, estão normais, não tem motivo para tamanha dor. Na verdade é porque o indivíduo, culturalmente, ele foi feito para ter vergonha de falar que tem que estar com algum sofrimento que é de ordem não somática, não física, mas de cabeça, de estresse e assim por diante. Então ela somatiza isso. O médico, mesmo ortopedista, ele tem que estar preparado para identificar isso. Então na consulta eu já pergunto qual é o seu escala de trabalho, está bem no trabalho, está dormindo bem, qual é a quantidade de sono que você tem? Qual é a produtividade que você tem hoje? É a mesma de antes? O que está te estressando? E aí você vê várias pinceladas que ele vai te mostrando e que a gente consegue deduzir, pensar que pode ter um diagnóstico de burnout. E aí é claro que eu passo para o especialista da área, tá certo? O psiquiatra, alguns neurologistas trabalham muito bem com isso também, para que seja encaminhada para as terapias específicas. Ótimo. Então é mais ou menos isso, Alana. Eu queria agradecer. A gente teve aí 1 hora de conversa, então eu sou grato por essa hora. Passa rápido, hein? Passa rápido, graças a Deus, assim, eu tenho oportunidades ao longo do ano e ao longo dos meses de sentar com você, como eu estou sentado aqui agora, e aprender muito, muito mais. Então, a intenção quando eu te chamei é que eu pudesse compartilhar isso em quem veja esse vídeo. Esse tempo de qualidade, esse tempo de aprendizagem, todo tempo que eu estou contigo, eu estou aprendendo alguma coisa, então é sempre bom. Você me motiva a crescer, então quando eu estou com você eu estou vendo sempre lá na frente, sempre buscando e eu sempre saio de um encontro como esse com a missão. Toda vez que eu encontro com você, você me dá uma tarefa e uma missão para fazer. Vai ser dada dessa vez novamente. E não está sendo diferente, então quero te agradecer a presença, mande lembranças à esposa, um abraço bem apertado nas crianças também, e vou estar esperando vocês aí para a gente estar confraternizando também com a família aqui, né? A gente aprendeu que o momento de descanso é fundamental, então vamos descansar também, né? E nesse lugar lindo, tá? De parabéns, viu, Júnior? Aqui é um lugar que realmente a gente chega, sente uma paz gigantesca. Obrigado. Aqui, nesse local, esse lago lindo. As pessoas já mostrou para eles, né? A região em outros cortes. É muita paz que traz aqui e é sempre uma honra poder trazer o que a gente tem a mais para dividir. Ao mesmo tempo que a gente traz, eu recebo várias coisas de volta e sempre que eu converso com você, também eu sugo muito conhecimento, sugo muita cultura e vejo coisas que anteriormente eu não tinha visto. Porque muitos insights estão ali guardados para você ter. Basta você conversar com a pessoa certa. Com a pessoa certa, para a gente trazer ele à existência, né? E vem esse insight, ele chega à consciência e você toma a noção dele. Então, realmente, muito obrigado. E é claro que sempre que precisar, estarei aqui e virei aqui com a esposa e com os filhos para a gente confraternizar, com certeza. Amém. Quero convidar você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, ativa aí o sininho para toda vez que a gente postar um novo vídeo você ser notificado. Conto com você, sua presença é muito importante, você é o nosso convidado de honra para estar nesse canal aqui, tá bom? Acompanhe a gente também nas redes sociais que vai estar aparecendo bem aqui no cantinho desse vídeo. Obrigado você, satisfação poder estar com você. Convido você a estar semanalmente nessa mesa com a gente, tá bom? Abraço!